10 horas e 48 minutos, estamos de volta agora para falar sobre saúde. A obesidade infantil é uma doença que afeta mais de 3 milhões de crianças com menos de 10 anos no Brasil. E a informação é do Ministério da Saúde, mas esses números podem ser ainda maiores. Isso porque os dados são de 2019, antes do início da pandemia. Criança em casa, menos atividade física, mais sobrepeso. Então nós conversamos com uma nutricionista para entender melhor essa relação e dar dicas para ajudar os pais a tornarem a alimentação dos filhos mais saudável. Uma criança obesa, ela tem grandes chances de se tornar um adulto obeso, o que pode trazer diversas consequências na sua vida adulta e quando idoso também, né? Principalmente quando a gente fala de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, câncer, hipertensão, enfim, diversas outras doenças. E as questões envolvidas na prevenção dessas crianças, a primeira coisa é conscientizar a família. A família ela tem um papel fundamental na formação dos hábitos alimentares infantis. Então a família ela precisa de cuidar da sua alimentação, envolvendo a criança em todo esse processo. Os riscos estão relacionados aí a aumento nas taxas de colesterol, né? Isso, uma criança, um adolescente já pode apresentar essas alterações, o risco para se tornar diabético tão jovem, o risco para algumas doenças crônicas, como também a hipertensão, alguma dislipidemia, que pode influenciar aí no risco cardíaco dessa criança, né? Favorecendo uma cardiopatia futuramente. Então, uma criança obesa, ela tem grandes chances de se tornar um adulto obeso. E com isso, diversas patologias podem se tornar aí mais propensas, mais favoráveis a esse quadro. O fator genético, ele é um fator sim, que é relevante, né? E ele está envolvido nesse processo de obesidade. Disfunções hormonais também podem acontecer, né, às vezes até proporcionadas aí pela ingestão excessiva de alguns tipos de alimentos que podem causar essa alteração a nível genético, mas o ambiente onde a criança está inserida, hoje a gente discute muito a questão sobre o ambiente obesogênico, como que isso pode contribuir e colaborar para um consumo excessivo de alimentos ricos em açúcares, em gorduras, ricos em calorias vazias, né, podendo aí atrapalhar toda essa formação do hábito alimentar infantil, causando diversas consequências. A orientação é que os pais trabalhem com a mudança dos seus hábitos alimentares, tentando sempre oferecer alimentos mais saudáveis possíveis, montando uma lancheira saudável, buscando sempre o equilíbrio, né, sem terrorismos também, que não é que precisamos cortar tudo das crianças e as crianças não comerem nada, né, de doce, não é isso, né? A ideia é equilibrar os alimentos para consumir de forma ali harmônica, né, que esteja dentro de uma alimentação saudável, né, de uma rotina saudável. Então vai numa festinha final de semana, não tem problema nenhum a criança comer, né, um brigadeiro, comer um doce, comer um bolo. Eu acredito que a pandemia ela agravou muitos fatores, inclusive essa questão do aumento de peso em crianças e adolescentes, que antes tinham uma rotina extremamente agitada, né, por conta das funções ali, das tarefas do dia a dia, da escola, do recreio, dos exercícios físicos, e aí de repente foi parado. E isso com certeza se tornou um agravante para essa situação, podendo contribuir sim com o aumento dessa estatística, né, quando uma nova pesquisa for realizada aí, utilizando dados da pandemia. Então a falta de atividade física, né, esse sedentarismo enorme que aconteceu, de não poder sair de casa, as crianças elas aderiram muito mais à questão dos jogos, videogame, computador. Então isso também atrapalha a questão da alimentação, atrapalhou, né, porque passa no momento que a criança não tem uma rotina alimentar mais, então o seu horário de acordar mudou, né, ela já não tem mais aquela referência do lanche, o horário de fazer o lanche, acaba indo dormir mais tarde,
Então, há também uma consequência e um prejuízo para a qualidade do sono dessa criança. Hoje, a Organização Mundial de Saúde preconiza o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida da criança, ou seja, não é necessário oferecer nada além do leite materno, nem água, nem chá, nem frutas, nem nada, né? O leite materno, até os 6 meses de vida, é capaz de sanar todas as necessidades orgânicas, fisiológicas de uma criança, não comprometendo com seu ganho de peso, nem ganho de estatura, né? Pelo contrário, auxilia muito. E além disso, também na questão imunológica, né? A amamentação é considerada como a primeira vacina. Então, após os 6 meses de vida, a OMS preconiza o aleitamento materno, não mais de forma exclusiva, mas de forma complementar à alimentação até os 2 anos de vida, né? Onde ali dá para começar a inserir na alimentação da criança, né? Frutas, papinhas, né? Como as hortaliças, sempre dando prioridade para alimentos naturais, né? Minimamente processados, para desde pequeno gerar bons hábitos alimentares e uma boa memória também afetiva envolvida nesse consumo de alimentos. Com a reportagem ficou claro, né? Não tem mágica. A alimentação saudável e atividade física para combater a obesidade infantil. Agora, Roberta, muito importante para quem pratica atividades físicas, seja criança ou adulto, é fazer um bom alongamento antes de malhar. E se você tem preguiça ou vai começar a se exercitar já nesse fim de ano, confira então as orientações que nós preparamos para você. Olá, eu sou a Carol Antunes, sou formada em Educação Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a importância do alongamento. A gente sabe que estamos vindo desse período de pandemia, onde aumentou muito os casos de home office e até mesmo as exposições da tela, do celular, trabalhar muito na frente do computador, e isso está causando muitas dores, principalmente na coluna, na região do pescoço, da cervical, e eu estou aqui para falar justamente da importância do alongamento. O alongamento não tem restrições, a gente pode fazer todos os dias, e ele causa o relaxamento das fibras musculares, o que alivia a tensão na musculatura. E hoje eu estou com uma aluna, que é a Vanessa Brantes. Ela vai me ajudar a demonstrar alguns exercícios que você pode fazer em casa, tudo bem? Então a gente vai começar com exercícios bem simples, básicos, em pé mesmo, para aliviar um pouco a tensão do pescoço, da região cervical. Então, Vanessa, segura para mim, puxa na diagonal, isso. Lembra sempre de deixar a coluna alinhada, isso. E não pode sentir muita dor, tá? É só para sentir um pouco a região aliviando, é uma tensãozinha. Para relaxar também, pode segurar, olhar bem para baixo, sem perder o alinhamento da coluna, pode relaxar o antebraço e puxa o pescoço para baixo, queixo no peito, isso. Agora a gente está aliviando totalmente a cadeia posterior da cervical. Agora, Vanessa, estica os braços lá em cima, alonga, cresce, isso. Pode puxar, respira, não prendam a respiração, tá, galera? Inclina para o lado, pode ir primeiro para o lado direito, vamos continuar alongando a cadeia lateral, isso. Agora a gente vai fazer um exercício para mobilizar a coluna como um todo. Vanessa, queixo no peito, vai enrolando, passando a mão no corpo e desce o máximo que você conseguir. Isso, vai devagar, queixo no peito, pode ter uma leve flexão de joelho e deixa a coluna toda relaxada. Esses são exercícios básicos que dá para você fazer em pé e de forma rápida. Lembrando sempre, 30 segundos em cada postura e 3 séries. Agora eu vou trazer algumas opções para vocês fazerem sentados, Principalmente quando trabalha-se muito tempo em frente ao computador, o legal seria fazer umas pausas, a cada 2 horas, para mobilizar um pouquinho. Então esses exercícios são justamente para vocês fazerem quando estiverem sentados, beleza? Então quando sentar, alinha bem a coluna na cadeira,
Alinha bem os membros inferiores, né? Joelho alinhado com o quadril e os pés. Isso. Respira fundo, Vanessa. Você vai colocar a mão aqui do lado, isso, atrás da cabeça, e vai torcer inclinação lateral. Isso. Respira fundo. Ótimo. Para alongar também parte lateral. Agora a gente vai esticar lá na frente para abrir bem a escápula lá atrás. Entrelaça os dedos, vai lá na frente, a barriga, o abdômen quer ir lá atrás, mas a mão quer ir lá na frente. Isso, pode ir, queixo no peito e abre bem a escápula. E agora vamos trabalhar um pouco de torção da coluna. Coloca o seu braço, Vanessa, do lado de cá, e a outra mão vai colocar do lado do joelho. E vai olhar lá para trás o máximo que der. Vamos alongar um pouquinho de perna e também vai pegar a região lombar. Vanessa, estica a perna para mim à frente. Isso. A outra perna fica flexionada ao lado. Estica bem a perna e vai tentar alcançar o mais próximo do pé possível. Então, puxa o ar, soltei o ar, vai descendo aos poucos. Isso. E segura. Agora, outra opção, com as pernas, vai voltar para o lado, abre um pouquinho, isso. Respira fundo, pode ir deslizando a mão, soltei o ar e segura. Pode olhar para baixo, relaxa o pescoço, isso. Esses foram alguns exercícios para vocês fazerem em casa, exercícios simples, que vão trazer muitos benefícios para vocês. Lembrando que podem fazer cada um 3 séries de 30 segundos e o alongamento tem que ser uma prática suave. Se vocês estiverem sentindo muita dor, tem algo aí errado. Então é para sentir um pouquinho do músculo relaxando mesmo, é um movimento bem confortável. Se vocês tiverem alguma dor, alguma lesão, algo que esteja impedindo muito o movimento, é importante que vocês procurem a ajuda de um especialista para ver realmente o que está acontecendo e também cada um tem as suas particularidades. Então também é muito importante que você procure um profissional de educação física para passar exercícios mais trabalhados, mais específicos para vocês. Adorei! A Carol é minha professora de Zumba, então pude matar a saudade dela aqui na telinha. E alongamento é importantíssimo mesmo, né, Mari? A gente tem preguiça assim de fazer, no início a gente fica, ai meu Deus. Só que depois também, quando termina, a gente sente muito melhor, né? O corpo realmente relaxado e faz toda a diferença, principalmente nesse corre-corre do dia a dia, para quem trabalha muito sentado ou para quem fica o dia inteiro em pé. Então é importantíssimo, E né? olha só, isso dos exercícios sentados é tão importante que o meu pai, que é educador físico, minha mãe, que é fisioterapeuta, vivem no meu pé falando, Mariana, você que, né, fica muito no computador, tem que fazer esses alongamentos, e eu vivo esquecendo. Então fica aí o lembrete. Agora já hoje não pode vamos, mais, vamos cobrar uma outra, quando a gente estiver lá na redação, trabalhando no computador, fazer alongamentos a cada 2 horas, hein, Acho Roberto? ótimo. O final de semana bombou no mundo dos famosos. A gente vai fazer agora um breve intervalo e já já a gente volta para contar tudo o que aconteceu para você aí de casa. É rapidinho.